Muito boa tarde, Santa Catarina. Pontualmente, meio-dia e meia, quinta-feira, dia 4 de agosto. Está no ar a versão SC do Jogo Aberto, ao vivo para todo o território catarinense. Lembrando, até 1 da tarde, o assunto por aqui é apenas um só: o nosso futebol, o futebol de Santa Catarina. E para fazer o programa hoje comigo, tem um cara que é super bacana, tá sempre conosco aqui na redação. Beleza. Eduardo Prestes, o nosso repórter do Jogo Aberto SC, como ele não vai estar no programa, mas tem a participação do Eduardo, que acompanha diariamente o Avaí, acompanha também o Figueirense e, claro, os demais clubes de Santa Catarina. Eduardo Prestes, o programa de hoje, a gente vai começar fazendo a escolha do gol mais bonito, no caso, vencedor do mês de julho. Sim. Esse mês a disputa foi acirrada, principalmente na última eliminatória. Eu acompanhei o Claudionir Miranda e você ficaram na dúvida bem grande aqui. Várias vezes, rapaz. A dúvida foi grande mesmo. Então vamos dar uma olhada quem são os finalistas do mês de julho, do gol mais bonito do ano. Os candidatos agora na tela pra você. Perigo real ou só impressão? Às vezes a gente se engana, mas com eles não tem dúvida. Eles são perigosos de verdade e são os goleadores do mês de julho. Contra o Grêmio, Ayrton foi letal e bateu de primeira para fazer esse golaço pro Figueira. E Marcelinho Paraíba, do Inter de Lages, também é perigoso de verdade. Olha o chutaço do meio da rua, aos 48 do segundo tempo contra o Caxias. E aí, qual é o gol mais bonito de julho? Rapaz, falei, né? Ia estar difícil de escolher. Pois. Não faço ideia ainda em quem eu vou votar. Tô aqui processando. Espero que tu já tenhas processado, Eduardo Prestes. Então, diga lá, pra quem vai ser o voto? O Ayrton contra o Grêmio ou o Marcelinho Paraíba naquele gol que classificou o Inter de Lages a outra fase da Série D do Brasileirão? Como os dois gols são muito bonitos, a gente vai pela importância. Pelo menos esse é o meu critério para escolher hoje. Então, o gol do Marcelinho Paraíba, que foi decisivo nessa disputa contra o Caxias, que depois do 0-0 acabou classificando o Inter para a próxima fase. Acompanhe o voto do relator e digo mais. Concordo, mandou bem, né, Mu? Votarias também aí, Obrigado, Mu? Mu, nosso cinegrafista, também votaria. O Jonathan, cinegrafista, também votaria. Comecei com a moral, Lizzy hein? também votaria, Lisiane? Já votou, né? Ela disse. Já votei, né? Já votei. Já deu uma bronca no meio do caminho. Já votei, né? Então, olha só. Marcelinho Paraíba, com esse gol, é finalista e vencedor do mês de julho. E aí vai se juntar aos outros finalistas lá no mês de dezembro, onde a eleição é popular, é através do site da bandsc.com.br. Aquela jogadinha manjada, né? Marcelinho Paraíba, desde o ano passado, puxa pra canhota, bate, mas ninguém consegue marcar, né? 40 anos. Exatamente. E até hoje ninguém consegue marcar a jogadinha dele. Ele vem em diagonal, abre pra canhota, enquadra, bate e bate Ninguém bem pega. na bola, bate com força, né? E como você bem disse, Edu, a importância do gol naquele momento. Eram 48 minutos, né, Mu? Do segundo tempo. O Mo é meu ponto eletrônico aqui, né? Meu ponto eletrônico vivo. Diretor. Aí é o seguinte, aí na hora que ele bateu com 48 segundos tempo, o cara precisa ter frieza, precisa ter concentração, porque assim, era um ataque que o Inter tinha chance de levar adiante. Mas o cara confiou no dele e bateu. E aquela coisa, era 1-1 fora de casa, teoricamente um bom resultado. É. Mesmo assim, ele aos 40 anos de idade, aos 48 do segundo tempo, tinha perdido um pênalti no jogo, foi pra cima, bateu, fez o gol. E pra quem disse que o pessoal que já passou dos 40 não dá, Zé Roberto jogando muito e Marcelinho Paraíba aos 48 do segundo tempo fazendo um golaço desse. Acho que o futebol tá evoluindo tanto que 40 anos já não é nada para o pessoal que tá jogando aí. Pra quem se cuida, Zé Roberto é indo pra 42, né? É verdade. 42 aninhos na carcaça, jogando a bola redonda. Aliás, ao invés dele ir pra uma posição, o Zé Roberto, no caso do Palmeiras, pra ir pra uma posição onde ele joga um pouquinho menos, né? Começa a recuar pra volta. Vai ser lateral agora. Continua. Pois Aquele... É isso aí. Rapaziada, mas nada aí, vamos correr. Espelha aí no Zé Roberto. Pois bem, vamos dar uma olhadinha agora, Edu, no finalista do mês de julho, ou nos dois finalistas do mês de julho, do Luva de Ouro 2016. Na tela, os candidatos. Toda ação tem uma reação. Essa menina aí aprendeu só agora. E reação rápida é com ele. São os goleiros das defesas mais bonitas de julho.
No chute de Rafael Moura do Figueira, Marcelo Boi cresceu e fez a defesa, salvou a Chape. E quando já estava 1-1 no placar, Thiago Rodrigues do Figueira salvou o Furacão nesse cabeceio do Romero do Corinthians. E aí, qual é a defesa mais bonita de Júlio? Rapaz, o Romero deu um trabalho danado do Thiago Rodrigues, o outro Rafa Moura, naquele chute dele poderoso, que a gente conhece bem, mas com gol assim contra o Flamengo, pra cima do Marcelo Boi, que garantiu. Chute parecido que o Alex Muralha no outro jogo não conseguiu pegar contra o Flamengo, né? Foi até parecido o lance, só que do outro lado. Agora, desses dois, rapaz... Tá difícil? Olha, vou te falar que também tá difícil, então vou dar uma ajuda, posso voltar primeiro? Vai, começa então. Eu vou ficar com o Thiago Rodrigues, porque ele pegou no rabo da bola, precisou mostrar muita agilidade, muito reflexo naquele lance ali. E tem mais, Marcelo Boi, não que foi totalmente em cima dele, mas exigiu menos da parte de reflexo, de agilidade para cair no chão. Aquela bola ali do Thiago Rodrigues, rapaz, ó, deu um tapinha na orelha da bola para conseguir salvar o Pra quem Figueira. entende bastante, né, goleiro, pega bastante. Nossa senhora, pensasse, Não, a parte técnica ficou bem explicada, deu pra ver. Então, já que explicasse bem a parte técnica, eu vou com o voto do Gustavo, então voto no Thiago Rodrigues. E até assim, ó, pra rapaziada que joga uma peladinha de vez em quando, é goleiro, alô, Eduardo Fernandes, alô, Jânio Terdecote. Jânio Terdecote. Meu Deus do céu, grande goleiro. Falar, não. Aí depois foi o Marcelo Siqueira pro gol, coisa horrorosa. Aí aqui, ó, mas sabe que até pra quem joga uma peladinha, o cara tem esse reflexo, essa velocidade, essa explosão pra chegar. E o Thiago Rodrigues é interessante, né? Botou o Gatito no banco, um cara que veio do Guarani de Palhoça, pegou 5 penalidades no estadual, pegou mais um contra a Ponte Preta. O torcedor ficou meio ressabiado naquele jogo com a Ponte e novamente mostrou segurança contra o Vitória. É um jogador de baixo investimento e que está rendendo muito bem pro Figueira. É uma fórmula que tem dado certo em Avaí e Figueirense. Você vê no Avaí o Capa, também veio do Guarani de Palhoça, também começou pequeno, como se diz, e hoje dominou a lateral esquerda do Avaí, é o lateral esquerdo titular do Silas, assim como o Thiago Rodrigues hoje é o goleiro titular do Figueirense. Acho que acertou na contratação e acertou o Agel em botar ele como titular, porque realmente é o melhor goleiro que o Figueirense tem hoje. E um detalhe, hein? O Thiago Rodrigues é o vencedor do mês de julho, do Luva de Ouro, mas eu não me recordo, se eu não me engano, é a terceira ou quarta defesa em que ele vence um mês. Isso porque no Campeonato Catarinense ele arrebentou, né? Sim, no Campeonato Catarinense. Provavelmente, se não me engano, acho que naquela que ele pegou 3 pênaltis no mesmo jogo, acho que ele também entrou, né? Isso, sim, exatamente. Então daí, Thiago Rodrigues, mais uma vez, vencedor do mês de julho, lembrando que não vale nada, né, Thiago Rodrigues? Pode ganhar todos os meses. Mas chega ali um Renan da vida, do Avaí, que também é excelente goleiro, o próprio Luiz do Criciúma, né? O Aranha no Joinville, a rapaziada lá vai pegar uma bola bacana no meio. Agora voltou a ser titular na Chapecoense, também já foi bem no último jogo. Exatamente. Tem bastante. Os goleiros são bons aqui em Santa Catarina, acho que os nossos times estão bem servidos, né? Sim, extremamente bem servidos, não tenha dúvida disso. Então tá falado sobre Luva de Ouro e também gols mais bonitos. Agora a gente abre espaço para a segunda divisão do Campeonato Catarinense, porque quem acompanha diariamente o Jogo Aberto SC sabe como a gente anda pertinho dessa rapaziada. Olha só o que aconteceu no Marcílio Dias, um pequeno pacote de 10 jogadores chegou no Marinheiro. Mas é para reforçar porque o novo técnico, como a gente falou ontem, é o Mauro Ovelha. Então essa rapaziada tudo, Eduardo Prestes aí, tá chegando agora no Marinheiro. Fala pra gente um pouquinho cada um aí, só pra lembrar. A maioria, só os dois últimos, né? O Thiago, atacante, e o Cássio Lopes, lateral direito, que não são do Brusque. Todos os outros vieram do Brusque, o Carlos Alberto, aquele volante que até o Claudionir Miranda ressaltou durante a semana, que fez um grande campeonato da Série D pelo Brusque. E os outros são todos conhecidos nossos também no Campeonato Catarinense, estiveram no Brusque. E aí, como o Mauro Ovelha conhece todos eles, vocês brincam com aquele caderninho, né, agendinha de jogadores, ele foi lá, abriu a agendinha, ligou pra cada um e disse, vem pra cá que agora nós vamos tentar salvar o Marcílio Dias, que tá numa situação terrível na Série B do Campeonato Catarinense. E tem agora pela frente nada mais nada menos que o Almirante Barroso, que é um dos times que tem chamado a atenção nessa segunda divisão. O que leva-se em consideração aqui, evidentemente, é porque o Mauro Ovelha conhece essa rapaziada, o Brusque foi eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro, e conta também, Vido, um fator interessante aí, são 10, 2 que não, aí você faz uma conta muito difícil, 8 do Brusque. Tem a questão de conjunto, né, que ajuda. Exatamente. Numa decisão onde você precisa de um campeonato rápido, a hora que vê já acabou. E o Marinheiro na Série C do estadual, meu irmão, pelo amor de Deus, não dá não, né?
Não dá, e realmente, esses 8 jogadores chegam prontos para jogar, estavam jogando até agora há pouco na Série D, quando foi eliminado o Brusque, e chegam já com um entrosamento, né, que é o mais difícil. Não dá para você começar a contratar um daqui, outro dali, e aí tentar montar um time em meio à competição e precisando de uma recuperação rápida. Acho que acerta na contratação do Mauro Ovelha e também nesse pacote de jogadores do Brusque, que já dá entrosamento também para o Marcílio Dias. Já que a gente está falando de contratação, vamos aproveitar também para falar do Avaí, que anunciou, Eduardo Prestes, a saída do Gonçalves, né, com o diretor de esportes, Marcelo Gonçalves. Gonçalves aí, né, da época de jogador. Não, mas é porque tem outro Gonçalves, tem o Agnello Gonçalves, que é gerente de futebol. Se a gente fala só Gonçalves, o pessoal vai ficar qual dos dois? Exatamente. Obrigado por ter me corrigido, Edu. Tá certo, sim. Marcelo Gonçalves, então, não faz mais parte da diretoria de futebol do Avaí. E com isso, o Jocely dos Santos conseguiu chegar lá. Uma coisa que até a gente tinha projetado aqui há umas 2 semanas, quando o Jocely foi anunciado como coordenador de categorias de base, que tinha uma planificação um pouco maior para ele. E já botou as manguinhas de fora, porque chega a informação por bastidores de que tem um novo contratado para o Avaí para a zaga. Porque o Silas publicamente já falou, né, das posições que ele precisa, Edu. Exato, ele falou que precisa de zagueiro, porque o Célio Santos foi para a Coreia do Sul, se eu não me engano. Aí ele vai perder provavelmente o Gabriel, que está negociando com o futebol alemão. Então ele precisa de jogadores para essa posição. Precisa também para o meio-campo, que ele pediu por conta do Vinícius Pacheco e também o Chapecó, que saíram. São jogadores que são necessários principalmente nessas posições, e também um atacante, por conta da fase que vive o William e a confiança no Lucas Coelho, que não é tão grande, da torcida e da comissão. Então são essas posições: zagueiro, um meio-campo, principalmente armador, e a questão também do atacante que precisa o Avaí. E aí surgiu hoje nas redes sociais a informação de que o Avaí está próximo a anunciar um zagueiro de 27 anos do Atlético Paranaense, Jorge Felipe é o nome dele. Em 2010 esteve no Figueirense, mas ficou isso porque a gente consultou a ficha do menino, porque Exato. Eu não lembro dele no Figueirense, não lembro mesmo. Na ficha, inclusive, está lá, Figueirense e 2 tracinhos, provavelmente nem chegou a jogar no Figueirense, só foi um daqueles que veio, foi contratado, passou e saiu. Foi contratado agora, faz 2 meses, dia 6 de junho foi apresentado no Atlético Paranaense, veio do Madureira. Não fez nenhum jogo pelo Atlético Paranaense e o último jogo dele foi em abril pelo Madureira. Então também tem que ver a questão de ritmo de jogo. Se ele não joga desde abril, foi contratado no Atlético Paranaense, não jogou, como é que tá esse jogador? Pro Joinville, como a gente falou do Marcílio Dias, precisa chegar e jogar. Não dá pra esperar. Tudo bem que vai ter agora 15, 20 dias pra preparar. Não, ganharam folga, pô. Ganharam folga, né? Mas a questão vai ter ali 12 dias, vai ter 12 dias o Avaí para conseguir treinar. Enquanto isso, vai que o Gabriel sai, enfim, dá para tentar alguma coisa, mas precisa chegar e jogar no Avaí. E esse jogador talvez ainda não seja essa questão. Lembrando que o próximo jogo do Avaí, que não jogou nessa penúltima rodada e tal, e agora o Avaí dá esse longa até pausa, 20 de agosto. Até o dia 20 de agosto, quando volta a jogar pela Série B do Campeonato Brasileiro, na 20ª rodada, o adversário é o Bahia no estádio da Ressacada, e tem a grande expectativa para que o Marquinhos volte, Exato. Porque o Marquinhos, na entrevista que deu ao Jogo Aberto SC, garantiu que voltava contra o Bahia. E você que acompanha diariamente os treinos do Avaí, você vê um Marquinhos motivado, você vê um Marquinhos de fato pronto, e na questão física, a técnica, é claro que ela não esquece, mas a questão física em si. A gente tem observado, assim, normalmente os treinos no Avaí, os técnicos, os táticos são fechados para a imprensa, mas aquele bate-bola inicial ou então o final do treino sempre é liberado. E o Marquinhos normalmente está lá. Às vezes participa mais ativamente, às vezes fica mais de fora orientando alguma coisa, mas ele está, assim, motivado e quer voltar a jogar nesse dia 20 contra o Bahia. Talvez esses 12 dias que vai ter, o Marquinhos provavelmente não vai pegar folga, assim como todos os outros jogadores. Não ele vai estar lá, porque ele pega departamento médico um pouco. Marquinhos não pega folga, não vai ter folga, ele vai ficar lá, ele mora aqui, ele vai pra Ressacada, termina o tratamento dele e continua lá fazendo a parte física. É a questão realmente de ele se sentir confiante, de poder voltar e, como ele disse, começar o jogo, se for para jogar os 90 minutos, não entrar faltando 10 para acabar o jogo. Ele quer voltar e jogar. Talvez seja esse jogo contra o Bahia, que ele possa voltar e aí começar o segundo turno, um novo campeonato para o Avaí, um novo campeonato com o Marquinhos Santos. Olha só, hoje ainda a gente vai falar, obviamente, do Criciúma, teve dispensa por lá, para mim até surpreendente, daqui a pouco o Edu vai falar sobre isso, e também do Joinville, porque vamos para uma rápida parada e depois de intervalo, destaque por aqui, principalmente, é a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Chegamos à 18ª rodada e a Chapecoense encara um time que busca nada mais, nada menos que se vencer hoje em Chapecó, novamente a liderança do Brasileirão.
O Figueirense jogaria contra o Sport às 11 da manhã de domingo e agora jogará às 6h30 da tarde. Um todo, pro grupo, até para Gel também trabalhar e ter os jogadores 100% é bom. O Palmeiras é uma equipe que vai vir aqui para tentar vencer de qualquer maneira, mas sabendo do perigo que corre aqui também em Chapecó. Isso é jogo aberto, SC. Voltamos com o Jogo Aberto SC. Vamos abrir espaço para a Série C do Campeonato Catarinense. Tivemos fechamento da terceira rodada e ficou assim, ó. O Itajaí venceu o Curitibanos pelo placar de 2-1. O jogo aconteceu ontem. E também vamos falar de Série A, obviamente, porque hoje teremos 18ª rodada, o Figueirense está de folga, só vai jogar esse jogo dessa rodada lá em setembro contra o Fluminense, porém a Chape entra em campo, joga 9h30 da noite, lá na Arena Condá, jogaço, hein? Chapecoense e Palmeiras. Tamanho do jogo é o seguinte: se o Palmeiras vencer, retoma a liderança do Campeonato Brasileiro, para você ver a importância. Aí você pensa, mas é uma pedreira pra Chape. Não é só pedreira pra Chape, não. Pro Palmeiras também, né não, Gil? Enfrentar o Palmeiras, que até pouco tempo era o líder do Brasileirão, pode até assustar alguns times. Mas no caso da Chape, a confiança que os jogadores têm quando jogam na Arena Condá faz com que eles passem a pressão pro lado dos visitantes. Sem dúvida alguma, o Palmeiras é uma equipe que vai vir aqui para tentar vencer a gente de qualquer maneira, mas sabendo do perigo que corre aqui também em Chapecó, né? Sabendo que nossa equipe é uma equipe que marca forte aqui dentro de casa, também tem o contra-ataque muito forte aqui, a equipe intensa. E a gente tem que esperar um Palmeiras que vai vir pra cima. Então a gente tem que estar atento a qualquer situação que a equipe do Palmeiras vai colocar pra gente durante o jogo. Um dos principais jogadores do elenco da Chape, o volante Gil, já atuou em diferentes funções dentro de campo. Volante de origem, ele já jogou como lateral e, quando deixam, vira até meia armador. Tudo com a autorização do comandante Caio Júnior. Claro que a que eu consigo fazer bem, fazer melhor é a minha de volante. E o professor tem passado para mim, tem me dado liberdade, só que com comprometimento, né? Primeiramente sou volante sem bola, com a bola eu tenho sim a liberdade de abrir um pouco mais na ponta e ajudar os companheiros a chegar no ataque. E além desse jogo da Chapecoense contra o Palmeiras, no total teremos nessa 18ª rodada, nessa quinta-feira, 5 jogos. Ontem tivemos 4 da Série A. O Santos reassumiu a liderança após 10 anos sem pintar no topo da tabela. O Peixe é líder do Campeonato Brasileiro. Edu, o tamanho da responsabilidade do Palmeiras é do mesmo tamanho da Chapecoense, porque ambos ali se equivalem. Dentro de casa, a Chapecoense é muito forte. Realmente, vencer a Chapecoense dentro da Arena Condá é difícil. A Chapecoense não tem tido um desempenho tão bom em relação a vitórias dentro da Arena Condá. Mas, se eu não me engano, acho que perdeu só uma dentro da Arena Condá. Ou seja, quando o Gil fala que o Palmeiras vem forte, mas também tem que estar ligado, também sabe que vai correr riscos, é porque a Chapecoense vem de muito difícil a derrota dentro de casa. Agora, vencer o Palmeiras é difícil também. É um time que joga muito bem, mesmo sem o Gabriel Jesus. E falta, talvez, ao Palmeiras nessa... Tá voltando, né? Tá voltando, dava aquela cadência. Agora tá voltando contra a Chape. É um ingrediente a mais pro Palmeiras. Difícil o jogo, mas a Chape consegue, talvez... aposta nesse jogo uma vitória, porque o Caio Júnior falou, nos últimos 3 jogos do turno, ele queria pelo menos 4 pontos. Conseguiu 1 lá contra o São Paulo, na última rodada joga fora contra o Atlético Mineiro e tem esse jogo em casa. Provavelmente na conta do Caio Júnior, esse jogo em casa estava marcando lá 3 pontos, mesmo sendo contra o Palmeiras. Então a Chape tem que partir para cima do Palmeiras e conseguir essa vitória dentro de casa, porque fora de casa tem sido difícil também. O Gabriel Jesus está confirmado, em janeiro ele vai para o Manchester City da Inglaterra. Já não faz mais parte da realidade só em 2017. Porém, sem esse Gabriel Jesus, o aproveitamento do Palmeiras é péssimo, né? Nos últimos 2 jogos foram derrotas aí pro Atlético Mineiro e também na última rodada perdeu o Botafogo. Botafogo, exato. É que perdeu o Fernando Praz, que além de ser um grande goleiro, é uma grande liderança do time. E perdeu pro restante da temporada, né? Operou o cotovelo. Perdeu o Moisés no meio-campo, que era quem dava toda a cadência do time, fazia o time jogar. E também perdeu o Gabriel Jesus, que era a referência no ataque. Então, meio que deu uma quebrada na estrutura do Palmeiras. Agora, voltando o Moisés, o Wagner, que era ex-Avaí, ganhou um pouco mais de confiança também do técnico do Palmeiras. Agora, quem sabe, nesse jogo contra a Chapecoense, a gente espera que não, o Palmeiras não consiga ainda retomar esse caminho da vitória. E aí fica para a próxima rodada. Muito bem, olha só, a gente já vai falar de Figueira Deixa eu mandar um grande abraço
pro restaurante Arantes do Pântano do Sul. A rapaziada da Band esteve lá fazendo matéria e tal. Eles disseram o seguinte: ó, a gente sempre assiste ao Jogo Aberto SC. Rapaziada do Arantes tá ligada aí. Sabe aquele restaurante que você coloca o papelzinho e tal ali na parede? Famoso aqui em Floripa. Grande abraço. Obrigado pelo prestígio aí com a gente. É uma grande honra poder aí estar todos os dias com os seus clientes, com a rapaziada aí que oferece esse cardápio maravilhoso da culinária Mané. Falar do Figueirense agora, porque o Marquinhos, zagueiro, voltou com moral. Já botou a braçadeira de capitão. E além disso, voltou, o que é mais importante, jogando bem. O time titular que atuou contra o Vitória foi bastante alterado em relação à partida anterior. Marquinhos voltou para a zaga e voltou como capitão. Ficar de fora nunca é bom, né? Eu já tinha falado anteriormente que todo jogador quer tá em campo, quer estar jogando. É claro que tem que respeitar a opinião do treinador, respeitar quem está jogando. Mas eu sempre continuei trabalhando. E o zagueiro voltou bem. Foi importante no triunfo sobre o Vitória, mostrando que às vezes as alterações são necessárias e fazem bem para o time. Mas agora, o assunto no Figueira são as alterações na programação. E depois do adiamento do jogo contra o Fluminense, que seria dia 3 de agosto, passou para dia 3 de setembro, mais uma alteração na programação. O Figueirense jogaria contra o Sport às 11 da manhã de domingo e agora jogará às 6:30 da tarde. Para uns, isso é bom. Para outros, nem tanto. Olha, para muitos jogadores sim, porque eles vinham numa sequência grande, né? E na semana cheia para trabalhar é melhor para recuperar, né? É claro que para alguns, que nem eu comecei a jogar agora, eu já queria jogar de novo. Mas acho que para um todo, para o grupo, até para o Argel também trabalhar e ter os jogadores 100% é bom. Bom para o Figueira, que o Sport também não chega tão embalado para a partida. Acabou empatando em casa com o América Mineiro, lanterna da competição. Além disso, a Argel pode ter alguns nomes de volta. Ferrugem e Lins estão na fase de transição. Vários fatores conspirando, é hora de aproveitar o embalo para tentar a segunda vitória seguida. A segunda vitória seguida tem o fator casa que, querendo ou não, sempre faz a diferença. Você conhece as diferenças do campo, né? Fica mais fácil. E além disso, o adversário, o Sport, jogou ontem, por essa 18ª rodada, e empatou em casa, hein? Com o América Mineiro no finzinho. No sufoco, o América Mineiro com o Anderson Moreira fez sufoco contra o Grêmio, ficou no 0-0 e ontem vencia até o fim o Sport fora de casa. O Sport acabou empatando já no finzinho. Quebra essa sequência de vitórias do Sport, porque vinha já de 3 vitórias seguidas. Mas é um time muito forte, jogando com Diego Souza, jogando com atacantes de velocidade como é o Rogério. Dá pro Figueirense ganhar em casa? Dá. Aí a questão do Ferrugem e do Lins, que começaram no início da semana na transição, dificilmente vão pro jogo. Eles ainda estão no processo de transição e aí, como o Figueirense também trata esses jogadores como opções no time titular, não vai queimar etapas. Dificilmente eles vão pro jogo e aí deve manter o time, o Argel Fux. Aí resta ainda a questão da lateral esquerda, Marquinhos Pedroso ou Pará. Provavelmente o Pará deve continuar no time. Muito bem, olha só, rápida parada no Jogo Aberto SC, você fica conosco, porque depois do intervalo tem jogador do Figueira que está indo para o norte do estado, e além disso, vamos falar também do Criciúma, teve dispensa por lá, para mim surpreendente, sai daí não que a gente já volta. Voltamos com o Jogo Aberto SC agora para falar do Criciúma. Teve dispensa no sul do estádio de jogadores. 2, é isso mesmo. Olha lá, 37 jogos depois, Tigre anuncia dispensa do meia Elvis. Saiu o site da Difusora, a rádio ali de Sara. Elvis e Lucas Taylor foram dispensados do plantel. E segundo o gerente de futebol do clube, Emerson Almeida, a medida foi tomada depois da análise da comissão técnica, que verificou que ambos estão abaixo do nível técnico desejado. Lucas Taylor pouco atuou, mas o meia Elvis vestiu a camisa do Tigre por 37 partidas, sendo 16 na Série B. E ele já tinha marcado 13 gols nesse ano, hein? Outra determinação é a volta dos emprestados Juan e Jansson, que estavam na equipe do Brusque. Olha, Eduardo, a mim causa surpresa, né? Mas me parece que já vinha pisando na bola o Elvis há algum tempo no Criciúma. A questão do Elvis é um pouco mais delicada. Ele é vice-artilheiro do time com 13 gols, atuou em 37 partidas, mas desde o fim do Catarinense vinha em queda de rendimento. Até o próprio técnico Roberto Cavallo falou isso após o último jogo. Isso é fato, né? Vinha, ele não desempenhou mais aquilo que ele vinha fazendo, principalmente no Catarinense. Agora, ele participou de 37 jogos e é o vice-artilheiro do time. Talvez
conversar com ele, enfim, uma dispensa de um meia. Recuperar o cara, né? Claro, recupera, porque hoje é difícil você achar um meia que saiba jogar. E ele já mostrou no Criciúma que sabe. No Catarinense ele mostrou isso. Agora, você dispensar o cara assim, rola lá em Criciúma informações de que ele estava se mantendo no time com pagamentos a dirigentes do Criciúma, um negócio meio estranho que estava acontecendo por lá. E aí o técnico Roberto Cavalo não estava engolindo muito isso, e aí conseguiu depois desse último resultado, pelo jeito, fazer uma limpa. A questão do Lucas Taylor veio naquela negociação com o Roger Guedes, que foi pro Palmeiras. O Lucas Taylor veio pra cá, mas nunca agradou. Quando jogou ainda falhou, jogou na lateral direita, falhou no jogo, o Criciúma perdeu. Então não agradou e por isso já voltou. Juan e Jansson que voltam, estavam no Brusque. Juan é volante e Jansson zagueiro. Dá uma reforçada um pouco mais no time. Posições que o Criciúma não é tão carente, mas pelo menos dá uma encorpada mais no elenco. Legal, olha só agora para falar do Joinville. Vamos ver o que disse o diretor Júlio Rondinelli sobre a atual situação. O Joinville que está programando uma coletiva para conversar com a imprensa, dar explicações da sua grande torcida. Olha lá. O gerente de futebol, Júlio Rondinelli, disse o seguinte, abre aspas para o moço, o momento não é bom. O Joinville está praticamente há um ano na parte de baixo da tabela das competições que disputa. Chegou à final, mas perdeu para a Chapecoense. E iniciou a Série B muito mal. Finaliza-se um turno com aproveitamento muito abaixo da expectativa de uma equipe como o Jack. Então, realmente, acontecerão algumas liberações e teremos que contratar peças pontuais para ajustar a equipe. Aí, dentre essas peças pontuais, tá rolando a história do Jaime, zagueiro do Figueirense. Bom zagueiro, eu gosto dele. Quando mostrou ali em campo, pelo menos jogou bem. Não sei o que você acha. Serviria no Joinville o Jaime? Hoje no Joinville, com certeza. O Joinville perdeu o Bruno Aguiar, deve perder Rafael Donato, aí nos próximos dias deve sair também, e precisa de um zagueiro. O Fabiano Meller chegou lá, até no primeiro jogo fez gol, demonstrou que seria uma boa contratação, mas não tem agradado muito. Jaime é um nome bom pro Joinville. No Figueirense, quando jogou bem, mas claro, numa disputa com Bruno Alves, com Marquinhos, depois chegou o Weller, ele acabou ficando um pouco de lado. Pro próprio jogador e pro Figueirense seria um bom negócio, porque ele volta a jogar, volta a aparecer um pouco mais, e o Figueirense também se livra um pouco de um salário a mais nesse elenco do Figueirense que está bem cheio. Pro Joinville, mudanças, a gente vê aí o Avaí dispensando o Gonçalves, o Criciúma dispensando o Elvis, e aí também agora o Joinville deve fazer uma reformulação também. Rapaz, olha, o Jack só vai jogar no dia 19 de agosto contra o Verdense, a gente espera que até lá as coisas se ajeitem, porque o Coelho precisa fazer aproveitamento de time de acesso. Tá não é fácil. Grande abraço, gente. Jogo Aberto esse de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, ao 12:30. Uma ótima tarde. Fiquem com Olhares. Tchau.